todos, boa noite a todas. Nós estamos reunidos aqui mais uma vez, de forma virtual, pelo Centro Espírita Caminho da Verdade. E eu estou muito contente, muito agradecido de ter sido convidado nessa noite para fazer uma reflexão sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para falarmos do capítulo 12 do Evangelho, que é Amai os vossos inimigos. Então, eu queria convidá-los nessa oportunidade. Vocês estão ouvindo aí alguns sons de trovão. Eu estou gravando esse vídeo e está trovejando, armando uma tempestade. Infelizmente, são as forças benéficas da natureza, não há o que fazer. Então, como eu estava dizendo, eu quero agradecer pela oportunidade, eu agradeço pela oportunidade, agradeço pela oportunidade de nos reunirmos de forma virtual nesse período. Nós podemos nos reunir, sempre podemos nos reunir pelo pensamento, nos unir pelo pensamento, receber e emitir mensagens. E temos também mais essa opção, que é a opção da tecnologia, que nos dá uma sensação presencial. Então, vamos lá. Queria convidar a todos para, nesse momento, nós elevarmos os nossos pensamentos, elevarmos o nosso espírito ao nosso Pai Celestial, a Jesus, o nosso Mestre, e agradecermos. Agradecermos por esse encontro, agradecermos pela oportunidade desta reunião, por podermos continuar nos encontrando, refletindo e levando à frente a mensagem do nosso Mestre Jesus. Agradecer também aos nossos irmãos e amigos espirituais, trabalhadores da espiritualidade maior, que sempre estão nos intuindo, nos inspirando, nos reunindo conosco também nesses momentos, e pedir aos nossos irmãos também da espiritualidade, dos trabalhadores, enfermeiros, médicos, os químicos, que coloquem nas nossas águas o elixir, o remédio, o medicamento necessário a cada um, que cada um possa receber de acordo com o seu entendimento, com a sua necessidade e com a sua fé. Assim nós agradecemos a Deus novamente por essa oportunidade e que possamos, nessa reflexão, absorver o máximo dos ensinamentos que vamos receber, e não só absorver, mas também aplicá-los ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, como eu estava dizendo, nós vamos falar do capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Jesus, em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículos 43 ao 48, ele fala: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de Deus, filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e sobre os bons. Ele faz vir a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Porque se vocês amarem só os que vos amam, que mérito há nisso? Que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem isso? Se vocês saudarem somente os vossos irmãos, o que vocês estão fazendo de especial? Os gentios também não fazem? Não fazem o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Desta forma,
né? Esse capítulo, de certa forma, é uma continuidade sobre a reflexão do tema do amor ao próximo, do amai ao próximo como a ti mesmo. Só que aqui o desafio se amplia, o desafio é um pouco ainda maior, né? Porque ele trata do amor aos inimigos. E de que valores Jesus está falando aqui? Ele está falando de desinteresse, de despreendimento, né? Ele está indo um passo além, né? É uma nova face da liberdade. Kardec fala também desse tema no Livro dos Espíritos, na questão 887. E ele fala, né, que Jesus disse: amai os vossos inimigos, e ele pergunta se esse amor aos inimigos não seria contrário às nossas tendências naturais. E a inimizade, porventura, não seria pela falta de simpatia entre os espíritos? E a resposta que ele tem dos espíritos é a seguinte: é certo que ninguém pode votar aos seus inimigos um amor terno, um amor apaixonado. Não foi isso que Jesus quis dizer, né? Amar os inimigos é perdoar-lhes, é retribuir o mal com o bem. Porque quem assim procede, quem faz isso, quem retribui o mal com o bem, se torna superior, né? Ao passo que quem retribui o mal com o mal, quem devolve na mesma moeda, nivela, como a gente diz, nivela por baixo. Se ele procura o caminho da vingança, ele está se igualando a quem ele acha que é inferior. No Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 12, Kardec, quando comenta essa passagem, ele fala exatamente isso, que amar aos inimigos representa um passo adiante, né? Que representa uma vitória, uma grande vitória contra o egoísmo e contra o orgulho, que seria a mais sublime aplicação do amar ao próximo como a ti mesmo. E Kardec vai além. No seu comentário, ele amplia o entendimento, esse entendimento e, né, com maior profundidade. Ele diz que o que Jesus disse, né, é que o cristão, de um modo geral, e o espírita, né, como cristão, deve estar atento às suas responsabilidades diante do legado espiritual que recebeu, que recebemos. Diante do legado, nós somos depositários de um legado. Esse legado são os ensinamentos de Jesus que nós tomamos conhecimento, que nós passamos a ver, a estudar e, estudando, entender. Então, nesses tempos de transição planetária, dessas manifestações dolorosas e conflitivas, como ele diz, esses tempos pedem um testemunho de amor da nossa parte, pedem um testemunho de amor de todos aqueles que dispõem desse ferramental, do ferramental divino, para a implantação do mundo de regeneração. Esse amor, se bem aplicado, indistintamente, incondicionalmente, ele vai superar, suplantar o mal pela força da prática, pela força da nossa prática. E Jesus disse ainda: aprendestes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu porém, vos digo, não resistas ao mal que vos queiram fazer. Se alguém bater na sua face direita, oferece a outra. Se alguém quiser lutar contigo, se alguém quiser brigar para te tomar a túnica, entrega também o manto. Se alguém te obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminha 2000. Né? De que valores Jesus está falando? Que entendimento nós podemos usar como ponto de partida para não revidar o mal com o mal? O entendimento é dar a cada um o direito de ser como ele é. Também nós
nos darmos o direito de sermos como somos. Nunca devolver o mal com o mal. Se o outro é um caluniador, eu não posso ser igual a ele. Se ele é um mentiroso, um assassino, um ladrão, eu não posso querer fazer as mesmas coisas que ele faz e dessa forma ser igual a ele. Como eu disse, estaria nivelando por baixo. Se nos traiu, nós somos a vítima, ele é o algoz. Então o problema de consciência é do outro, é de quem me ofendeu e não meu. Toda vez que eu fico com raiva, a pessoa que me ofendeu está me manipulando. Eu não posso permitir que um desequilibrado me manipule. Não devolver o mal depende de mim. Divaldo Franco conta uma historinha que uma pessoa foi visitar um hospital de doentes mentais e ele estava lá fazendo um tour pelo hospital, acompanhando um psiquiatra, e esse psiquiatra chamou a atenção dele. 90% dos doentes, dos pacientes, passavam perto do médico lá, do psiquiatra, e cada um falava uma coisa. Um falava, doutor, eu estou curado. Ele falava, tudo bem, ok. Outros falavam absurdos. Ele ouvia, algumas coisas ele concordava, outras não, mas ele continuava caminhando e conversando lá com o visitante. No final, o visitante perguntou, por que daquela atitude dele, né? As pessoas falavam cada absurdo, e ele falou, tudo bem, ótimo, ok. Aí ele falou, olha, eu sou saudável, eu não posso me atingir com o que eles dizem. Eles são os doentes. E o Divaldo pergunta no final, será que a Terra não é um grande hospital? Emmanuel, o benfeitor Emmanuel, através do Chico, ele coloca essa questão, né? O fruto revela a árvore, a obra revela o homem. Quem te provoca, né, mostra-se mal informado ou doente. Quem te faz algum mal é um doente. E quem te fere, através do insulto, ele geralmente traz consigo pensamentos de ódio, de destruição. Ele não vai ser curado, você não vai conseguir convencê-lo com palavras somente. Esses casos só se convence, só se curam, só se sanam com o exemplo. O exemplo do trabalho edificante, o exemplo de uma vida ética, de uma vida correta. O exemplo ajuda a curar. Quando a gente fala do amor aos inimigos, seria interessante a gente usar a palavra, eu prefiro usar a palavra adversário, né? Porque a maioria de nós não tem inimigos, quer dizer, tem algumas pessoas, obviamente, que nos consideram como inimigos, mas nós, o máximo que nós consideramos é adversário, né? Pessoa que não pensa igual a gente, pessoas que acreditam que o caminho é outro, né? O caminho do melhoramento, o caminho a forma de viver, não acredito. Então, são adversários. E a gente deve aprender a trabalhar e a lidar com os adversários nesse sentido, né? Amar o inimigo, ou não fazer o mal, não devolver o mal com o mal, não significa concordar com o mal. Significa combater, sim, o mal. Não combater quem pratica o mal. É como o doente, é como o médico, né? Ele cura o doente. Ele combate a doença. Ele não combate o doente. Não adianta ele dar um remédio que mata o doente e a doença, né? O fim é combater a doença, mas o meio é resgatar o doente.
É assim que a gente tem que ser. É assim que nós temos que ser com o mal. Nós temos que combater sempre o mal. Tem uma história que André Luiz conta essa história através de Chico Xavier, que é a lenda da serpente e o sábio, que ela está na obra Os Mensageiros. E ele conta que na Índia, lá nos rincões da Índia, tinha uma serpente num determinado lugar, uma serpente venenosa, grande, horrível, que assustava todo mundo e que atacava muita gente, então ninguém passava naquela região. Mas uma certa vez apareceu por lá um homem santo que não se tocou com aquilo e resolveu passar lá. Falou, não, eu vou por aqui mesmo, porque era o caminho, inclusive, era muito mais perto da onde ele ia, passando por lá ele ia cortar caminho e tal. E foi. E quando estava atravessando esse lugar, ele foi atacado pela serpente. Mas ele, como tinha, né, uma luz muito grande, muito forte, manipulava, né, alguns poderes, etc., ele olhou para ela firmemente, ela já tomou um choque, e ele falou, olha, minha irmã, a lei diz que não façamos mal a ninguém. Mas aquela fala dele foi tão impactante que ela se recolheu e aquilo deu um insight nela, ela resolveu se recolher e a partir dali ela começou a pensar em se modificar. E foi se modificar, foi fazer a sua reforma, pensar em melhorar. Então eu fiz uma pequena pausa em função da chuva que caiu um pouco mais forte. Estou aqui numa zona rural, então quando a chuva cai aqui ela é bastante intensa. Bom, eu estava falando da serpente. A serpente, então, continuando a nossa história, ela resolveu se recolher, melhorar, ser uma criatura melhor, etc. E começou a ficar mais branda, mais branda. À medida que ela ia ficando mansa, ela foi se aproximando do vilarejo. E, e à medida que ela foi se aproximando do vilarejo, o povo começou a se acostumar com ela. Chegou a um ponto que ela ficou tão pacífica que homens, mulheres, crianças já jogavam pedra, faziam chacota, inventavam coisas, e de forma que ela foi ficando aborrecida e sofrendo com aquilo, até que ela resolveu se recolher, voltou lá para o canto dela e ficou lá em depressão, triste, aborrecida, né? E aquele homem, na volta dele, ele passou novamente por lá e foi procurar a serpente e saber dela o que tinha acontecido, por que ela estava naquele estado tão depressivo, tão triste. Aí ela explicou para ele, contou toda a história, que ela estava amargurada em função disso, que à medida que ela começou a querer ser uma pessoa, querer ser uma criatura melhor, ela foi atacada, etc. E aí ele falou, olha, minha irmã, então eu acho que houve aqui um engano, porque eu te falei, eu te aconselhei a não morder mais ninguém, a não atacar ninguém, a não matar, a não fazer nenhuma perseguição, né? Agora, eu não te falei, né, que parasse de assustar e de afastar os maus. Não era para atacar as criaturas, nossas irmãs, no caminho da vida, criaturas de Deus, né? Não é para fazer mal a ninguém, mas é preciso manter o mal, manter o perverso à distância. De vez em quando você precisa mostrar os dentes, de vez em quando você precisa emitir os seus silvos, né? Então, meus irmãos, é isso. Amar os inimigos é não ter ódio. Amar os adversários, os inimigos, é não ter ódio, é não ter rancor, é não ter desejo de vingança, é desejar o bem e não o mal, é alegrar com o bem quando o nosso adversário recebe algum benefício, a gente ficar contente, né? Perdoar incondicionalmente.
Jesus diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celestial. E como eu disse, adversários, não inimigos. No momento que nós estamos vivendo, não, inclusive antes da pandemia, isso vinha acontecendo e continua, né? Nós vivemos uma divisão, onde se coloca de um lado, né, adversários se colocando de cada lado como inimigos mesmo. Nós temos todo o direito de lutar pelas nossas ideias, pelos nossos pontos de vista, mas não temos o direito de impor a nossa opinião, de impor o nosso ponto de vista. Nós temos que respeitar as opiniões dos outros, né? Como eu disse, nós estamos divididos. Mesmo os que se dizem cristãos, né? Se a gente observar, nós vamos ver, nós estamos muito longe ainda de vivenciar os ensinamentos de Jesus. A mensagem cristã nunca foi conivente com o crime, com o mal, com a crueldade. Jesus combateu as trevas, combateu a escuridão, espalhando luz. Ele combateu a violência, não com violência, mas pregando a paz. Ele combateu a intolerância com a indulgência, o inconformismo com a compreensão, a vingança com o perdão. Ele combateu o egoísmo com a caridade, o ócio, a preguiça com o trabalho, o orgulho com a humildade, o ódio com o amor. E não foi só falando. Jesus vivenciou tudo o que ele disse. Ele fez isso tudo vivenciando e demonstrando e praticando o que ele ensinava. Então, o ódio, perdoar aos que nos ofendem, Jesus deu a fórmula de como perdoar. E não perdoar 7 vezes, ele falou, mas perdoar 70 vezes 7 vezes, se for necessário. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente se contém? Nós temos instintos, lógico, nós temos reações. Na hora que a gente é atingido, a primeira reação é de dar a resposta, no mesmo formato que veio, do mesmo tamanho que veio. É devolver a pedra, se possível até uma maior. Devolver a ofensa com a ofensa, no momento exato. Mas o primeiro passo é segurar isso. Fazer um esforço sobre-humano para segurar, de todos os modos. Calar a boca. Contar até 10, contar até 100 se for necessário. Depois, procurar um local onde a gente possa se acalmar, ir se acalmando mentalmente, serenar o nosso espírito, serenar o nosso ânimo e deixar que aquilo passe. Não é fazer como Pedro. Pedro, diante daquele rompante, diante daquele momento que os soldados do Caifás chegam para prender Jesus, ele saca a espada e já vai para o combate. Corta a orelha lá do soldado. Mas Jesus já fala para ele na hora: Pedro, calma. Quem vive pela espada, morre pela espada. Então é isso mesmo, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs. Nós temos que fazer esse esforço, né? Buscar devolver o mal com o bem, buscar dar testemunho do que nós estamos aprendendo, do que nós estamos refletindo. Assim nós vamos conseguir caminhar, né, alguns passos mais no caminho, nesse caminho que nós escolhemos, que é o caminho da felicidade, é o caminho da felicidade plena, que é o caminho de um mundo melhor, de um mundo mais justo, de um mundo onde o amor seja
a única energia possível, né? Um mundo onde o bem sobreponha, onde não exista mais o mal, só exista o bem. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, que o nosso Pai Maior nos abençoe e que possamos ter uma boa semana todos, para retornarmos aqui na próxima segunda-feira para mais um encontro virtual. Muita paz a todos, tenham todos uma boa noite e muito obrigado.